Testando, dando para mim? Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui nesse culto chamado Culto à Viva. Semana passada, metade da igreja estava no Adore, né? Vocês puderam perceber. E fomos impactados pelo que aconteceu lá. E queremos que os irmãos hoje também experimentem um pouco disso, do que foi aquele momento em nossas vidas. Agradecemos as orações, o participar junto conosco, por acompanhar as notícias também. E, coincidentemente, cristocidentemente, hoje nós vamos tratar ainda de Efésios, da nossa série em Efésios. E, particularmente, foi para mim a responsabilidade o texto mais negativo dessa carta. Infelizmente, caiu nas minhas mãos o texto mais negativo de Paulo em toda essa escritura em Efésios. Vamos lá ler Efésios 5, 1 a 14. Abram suas Bíblias. Efésios 5, 1 a 14. NVI. Amém? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nenhuma, nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta manhã colocamos as nossas vidas diante do Deus Santo, diante do Senhor dos Exércitos. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, ao Senhor, para que faça aquilo que nós não podemos fazer, faça essa grande obra em nossas vidas, que esse aroma agradável possa ser em nossas vidas, Pai. Te pedimos, Deus, na dependência do Senhor, apesar de nós, confiamos na Tua palavra que é viva e eficaz para nos transformar. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele inevitavelmente nos leva a fazer uma pergunta: como tem sido a sua vida? A maneira que você vive hoje reflete realmente o que Cristo fez em você? Ele é um texto confrontador. Você vai ver a sua vida aqui. Você vai olhar: vixe, será que isso sou eu? Ou será que isso são os outros? Eu participo dessas obras das trevas? E para a gente poder entender um pouco mais a respeito desse texto, eu preciso relembrar vocês que a gente já está desde agosto, né? Desde agosto nessa série, falando sobre Efésios. E preciso relembrar vocês que Éfeso era a segunda maior cidade na época nesse mundo.
era por volta de 250 mil habitantes, era uma cidade portuária na Ásia, e era considerada realmente a segunda mais importante de todas. E não era só uma cidade importante nesse sentido. Se vocês pesquisarem alguma vez a estrutura dela, vocês vão ver que ela tinha obras magníficas, assim, como um teatro que poderia caber 25 mil pessoas. Eles também tinham aquele templo da deusa Ártemis, que era considerado o maior sistema maior movimentador da economia da cidade. E eram, com certeza, um centro, como se fosse São Paulo, um centro em que cultura e economia eram efervescentes. E aí, como o Dr. Edson Fujiki lê hoje na Alvorada, em Atos 19, a gente vê como a pregação de Paulo lá começa a confrontar eles e começa a mudar a questão socioeconômica da cidade, começa a mexer com as coisas da cidade. Isso faz um rebuliço todo, porque começa a mexer com a adoração pagã deles, com o ocultismo que eles tinham. E pensa só, uma igreja que começa a surgir, eles precisam entender que eles não têm nada a ver com esses daí. Eles precisam entender, e Paulo vai dar essa orientação a essa igreja, que Paulo se dá o luxo nessa carta de não ter que lidar com nenhuma controvérsia assim na igreja. Mas ele precisa mostrar para esses cristãos em Éfeso que eles não são iguais a esses que eles estão vendo. Imagina só, uma realidade que vocês viram a vida toda, você dizer que aquilo é errado. É isso que Paulo está confrontando. E aí ele diz o seguinte, que o povo de Deus ele é conhecido por algumas características, por serem filhos da luz e filhos amados. Essa é basicamente a estrutura da carta. Primeiro ele fala nos versículos 1 e 2, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E na outra parte ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos da luz. Mas, para mostrar quem são os filhos da luz, Paulo gasta boas palavras para explicar quem são os filhos das trevas. Por isso eu quero passar um tempo aqui com vocês, nesses versos aqui, que explicam quem são os filhos das trevas. Verso 3 a 6 diz o seguinte, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo ele está querendo mostrar o perigo que é imitar os outros. O perigo que é o pecado, o peso dele, o quanto ele é poderoso, o pecado, e o que ele pode fazer em nossas vidas. Ele denuncia que os filhos das trevas praticam isso, imoralidade, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos. Ele denuncia tanto o fazer quanto o falar. E na verdade ele denuncia ainda mais, ele denuncia aquele que tem motivações disso. Ou seja, ele fala ao nosso coração também. Ele fala, você não pode muito menos sentir isso também. Não deve haver menção disso, e muito menos a prática, porque não convém ao povo de Deus, não convém à igreja de Cristo. A palavra aqui para imoralidade é a mesma palavra do grego de porneia, que a gente entende que é a origem da palavra pornografia, que aqui significa qualquer ato sexual ilícito fora do casamento, tipos de incesto, adultério, prostituição, atividade homossexual. Ele mostra o poder aqui que o pecado tem. E no verso 5, meus queridos irmãos, assim diz o Senhor à igreja do Bosque, se você continua na prática de algum desses pecados e não se arrepende, a ira de Deus está sobre a sua vida. A ira de Deus cai sobre a vida de todo aquele que é desobediente à lei de Deus. Se quando infringimos a lei dos homens, a gente merece pena, merece multa, merece ser preso, quanto mais infringir a lei de Deus, você vai começar a entender que o próprio Deus é o seu inimigo. Aqueles que permanecem nesses tipos de pecados, eles não têm herança no reino de Cristo.
eles são como joio na igreja. Eles não fazem parte do reino de Deus. E essa prática para eles, que eles viam no dia a dia, era tida como comum. Eles viam isso acontecer nos templos, nos lugares altos onde aconteciam as adorações pagãs. Mas eles viam também onde? Nos lugares escuros. Porque esses pecados eles são os vergonhosos. E a maior dificuldade daquele que passa por isso é pedir ajuda. E todos esses pecados, eles eram praticados à luz do dia e também da noite. Olha que interessante o que o profeta Miqueias diz. Em Miqueias, no capítulo 3, verso 11, ele denuncia um povo que dizia essas seguintes palavras: o Senhor está no meio de nós, e por isso, nenhuma desgraça nos acontecerá. Era um povo que acreditava que Deus estava no meio deles. Mas no verso seguinte, Deus diz que trará a pior desgraça sobre a vida deles. Ele destruiria Sião e Jerusalém, porque a ferida deles era incurável. Miqueias mostra que a fé em Deus precisa resultar em justiça e santidade pessoal. Sem isso, você não está tendo fé no objeto certo. Miqueias mostra que o pecado atrai juízo de Deus. Isso é algo muito sério para as nossas vidas. Eu lembro, até o presbítero Edson contou, que quando você tem muralhas altas e quando uma cidade é fortificada, o único jeito de você destruir ela é como? Por dentro. É assim que acontece a queda na igreja. É por dentro de nós. Quando deixamos de analisar a nossa própria vida. Quando a gente negligencia aquela área e fala, eu não sou capaz aqui, e vou deixar assim, e começo a achar que é normal. Mas ainda no verso 5 ele diz o seguinte, que aqueles que praticam isso são como idólatras. O que há de comum em todos esses tipos de pecados? É aquilo que Paulo diz, a idolatria. A idolatria é como se fosse uma bebida alcoólica. Ela é prazerosa no começo. Todo mundo sabe que o pecado ele é prazeroso, senão a gente não praticaria. Ele é prazeroso no começo, mas ele te corrói por dentro. Ele te mata por dentro, ele te come vivo. É isso que o pecado faz em nossas vidas. Mas eu gosto de uma outra palavra para a idolatria que é bíblica e vocês podem, quando vocês lerem algum texto que fala povo idólatra, vocês podem interpretar essa palavra idolatria como escravidão. Porque todo aquele que é idólatra, ele é escravo de alguma coisa. Pensa só, aquele que é avarento, que a Bíblia diz aqui, ele é escravo do quê? Do dinheiro. Ou pelo menos da segurança que o dinheiro traz. O crente também é escravo, mas ele é escravo de Cristo. Todos nós somos escravos de alguma coisa. A diferença é ao que você se põe e idolatra. Ao que você está escravizado. O problema do imoral já aqui, aquele que pratica esse pecado, qual que é? Ele é escravo dos seus próprios sentimentos, das suas próprias afeições. O critério da vida dele é o quê? É aquilo que ele sente. Então, se ele sente que ele não é homem, ou se ele sente que ele é mulher, ou se ele sente tal coisa ou tal coisa, ele vai ser escravo disso eternamente. É isso que o pecado faz. E especificamente a imoralidade sexual que eu quero conversar com vocês, porque como igreja a gente precisa conversar sobre isso. E precisamos conversar entre irmãos sobre isso. Não há outro lugar melhor para a gente falar sobre isso. Pais cristãos que estão presentes aqui, vocês precisam dar a dádiva de conversar com seus filhos sobre isso. Eu lembro muito bem de pessoas falando para mim, puxa, acho que é melhor nascer em casa que os pais não são cristãos, né? Porque aí quando você converte, você fica muito crente, né? Mas, gente, não tem benefício algum você nascer em família que não é cristã. Entenda, você que nasceu em lar cristão, você tem o privilégio de poder viver bênçãos e perigos que aqueles que viveram como não cristãos não passaram. Vocês podem evitar muitos erros. Então, pais, urgentemente, se vocês nunca conversaram sobre esse assunto com seus filhos,
Conversem ainda hoje. Pontuem o que é isso, o perigo disso para as nossas vidas. E aí eu quero pensar com vocês que quando a gente pensa em moralidade sexual, a gente tem um risco de tratar a natureza dele como dois extremos possíveis. Pensa só. Um risco é você olhar um lado e pensar que você vai combater a natureza dele, pensando que você tem que trabalhar de maneira 100% espiritual. Ou seja, o seu foco vai ser, eu preciso de ter mais amor a Deus, eu preciso de ter mais temor, eu preciso de ter mais devocionais. E a gente sabe que realmente a origem, com certeza, vem do nosso pecado. Mas existe uma segunda maneira, um outro extremo, que é você achar que por algum esforço humano você vai vencer ele. Ou seja, você pode analisar ele tanto de maneira 100% espiritual ou quanto 100% carnal. E a segunda maneira você vai pensar, puxa, se eu deixar de usar a internet e parar de ver pessoas e me isolar no meu mundo, esse problema está acabado. Isso vai ser resolvido. E aqueles que passam por isso sabem que não dá para resolver dessa maneira. E aí o problema de você pensar da primeira maneira é que quando você cai em pecado, você vai se martirizar por dentro. Você vai pensar, puxa, como eu não amo a Deus. Como é falta de vida devocional. Como eu não sou espiritual. E você vai se achar espiritualmente insuficiente. E o problema do segundo é você achar que por uma mudança de hábitos e por você privar dessas sensações que são boas, creiam, Deus fez nós seres humanos capazes de sentir prazer. Então, se Ele permitiu que a gente sentisse prazer, é porque Ele quer que a gente sinta prazer. E aquele que pensa que ele pode lidar dessa maneira humana, ele vai colher no futuro, talvez, um casamento que ele acha isso pecado. Quando, na verdade, ele pode fazer. Ele deve fazer no casamento. A diferença é que existe a condição e o momento certo para esses prazeres na vida. E a Bíblia vai dizer isso, que isso é próprio ao casamento. Então, um extremo é você se martirizar por dentro por não se achar espiritual, e o outro é você achar que algum esforço humano de se privar de sensações que Deus quer que você tenha, que algum desses dois vai ser a solução da sua vida. Mas Paulo corrige aqui as duas interpretações dessa natureza. Vamos dar uma olhada. Primeiro, ele diz no verso 8: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são filhos da luz no Senhor, ou são luz no Senhor. O primeiro ponto eu quero que vocês entendam, que Paulo diz que a nossa condição é que nós éramos trevas. Confissões, vocês já leram alguma vez esse livro chamado Confissões do Agostinho? É uma das obras-primas dele, assim. É uma obra que foi escrita lá no século IV, e que Agostinho, como um grande teólogo e filósofo, ele mudou a maneira de escrever em literatura em todos os sentidos. É uma obra incrível para a época. E ele é realmente como uma Confissões. Se você for ler o livro de Confissões, ele é como Confissões de Agostinho, com as fases da vida dele. E ele era um cara que, por mais que a gente ouça, puxa, como ele foi um dos grandes pais da igreja ali na era primitiva, a gente vai ver que a vida dele foi marcada por grandes problemas na área sexual. Mas no capítulo 2 do livro dele, ele diz uma coisa muito não parecida com isso que ele passava, mas com um grande problema que ele passou na vida, que acho que foi o cume da vida dele de problema. Ele se destina a falar sobre o grande pecado que ele cometeu, o pecado de ter roubado peras numa propriedade vizinha. E ele diz o seguinte: no entanto, eu quis furtar, e furtei, levado não pela fome, nem pela pobreza, mas por uma abundância de bem-estar e uma fartura de iniquidade. Agostinho confessa aqui que ele roubou unicamente por um motivo, por dois motivos: por uma abundância de bem-estar e porque ele era mau, ele era inteiramente ruim. Essa é a essência dele. E o grande arrependimento para esse tipo de pecado é você constatar isso.
É isso que Deus espera do seu povo. Deus não espera que você somente pare de pecar. Deus espera que você, a partir desse pecado, dessa queda sua, você constate que você é ruim. Porque, olha só, é na abundância de bem-estar que nós normalmente esquecemos de Deus, não é verdade? Quando a gente volta de um adore, quando a gente volta de um shalom, de um projeto missionário, daquela êxtase da experiência com Deus, a gente volta para casa e enxerga a maldade do nosso coração nesse momento. Porque não tem impedimento para a gente cair. Todos nós aqui, adulto, criança, idoso, todos nós estamos propensos a cair nesse pecado. Assim como Caim foi orientado por Deus. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A gente vê quantas notícias, aqueles que acompanham as notícias do mundo gospel, nem precisa aparecer no mundo gospel, aparece em qualquer noticiário quando a coisa é ruim, né? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus caíram nisso. E a nossa atitude, quando a gente percebe que nós somos trevas, é que quando a gente olha para esse noticiário, a gente tem que constatar uma coisa: podia ser eu. Eu podia ser essa pessoa. Se não me faltassem oportunidades, eu cairia dessa mesma maneira. A nossa postura tem que ser essa, porque quando a gente conhece os nossos limites, as nossas fraquezas, onde a gente pode cair, a gente chispa dessas coisas, a gente foge, a gente evita a todo custo, como José fez, a gente corre dele. Para a maioria dos homens aqui, a batalha não é já no coração, mas às vezes é com os olhos. Parece que são palavras muito fortes aqui, né? Como assim eu sou tão ruim assim? Será que eu sou mesmo ruim? Coloque-se à prova disso. Examine o seu coração para ver quantas vezes você não era propenso a pegar e cair em pecado, seja em qualquer tipo for. E para a nossa cultura, especialmente no Bosque ou em São Paulo, eu quero que vocês percebam que a nossa cultura vai nos dizer que nós somos pessoas boas. Não só ela, mas percebam, existem algumas profissões perigosas no nosso meio. Por exemplo, pastor, médico, enfermeiro, especialmente profissões que lidam com pessoas. Porque essas pessoas erroneamente vão considerar que quando elas estão fazendo bem e ajudando as pessoas, elas vão confundir que elas são pessoas boas. E nessas horas é a grande cilada. Na mesma maneira, então, como a gente fica vítima daquilo que a gente faz de bom, achando que somos pessoas boas, aqueles que têm esse mesmo coração vão entender que aquilo que eles fazem de mal, eles são o pecado dele. Mas o que Cristo faz é mostrar que você não é o seu diploma e você não é o seu pecado. Você não é a pornografia. Você não é a imoralidade. Você não é o seu erro. É isso que Cristo corrige em sua vida. E o segundo ponto que Paulo traz aqui é entender a herança que nós temos em Deus. Olha só aquilo que ele diz: que nenhum imoral, nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo. Então a característica daqueles que são salvos, que foram alcançados pela luz de Cristo, é serem herdeiros. No livro de C.S. Lewis chamado O Peso da Glória, ele diz num capítulo o seguinte, eu vou tentar explicar aqui para vocês. Ele diz: ao analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, ou seja, ao a gente ver o quão grande essa herança é que nós temos, parecia que o nosso Senhor considera todos os nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Isto sim, somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes com bebida, sexo, ambições, quando o que se nos é oferecido é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós nos contentamos com pouco. O que Lewis está dizendo aqui, igreja,
aguente mais um pouco. Aguenta mais um pouco, porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é pequenininho comparado à infinidade que nós teremos. Quando nós estivermos na eternidade, tudo aquilo que a gente viveu aqui na Terra vai ser um mero estalar. Mas, infelizmente, aquilo que você fez nesse pouco tempo que você tem aqui, vai determinar as consequências do que você viverá a eternidade inteira. O que Lewis está dizendo aqui, aguarda mais um pouco, porque se você experimentar só um pouquinho, ou orar a Deus para que você entenda mais da realidade do que há de vir, você vai começar a abrir mão de todos os prazeres dessa vida, porque esses prazeres não são nada diante daquilo que vocês vão receber em Cristo. E aí ele volta aqui para a estrutura, né? Perceba aqui, que apesar da gente constatar a nossa natureza, a natureza desse pecado, isso não é o suficiente para mudar a nossa condição de idólatras. Por isso ele traz uma solução, algo mais profundo, algo mais cirúrgico, algo mais agradável, excelente. Paulo mostra aqui num hino cristão que não era muito conhecido. Ele mostra aqui no último versículo. Não é um texto da Bíblia, mas provavelmente é um hinário, que ele diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha só, desperta, ou seja, a pessoa está morta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai mostrar a sua luz sobre você. Ele basicamente nos mostra uma condição. Se vocês não entenderam nada da mensagem até aqui, eu quero que vocês entendam essa frase, essa sentença, o significado desse texto, desse versículo. Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção: tornar-se cristão é a mesma coisa que ressuscitar. Ou seja, é um milagre. Não tem como você fazer isso. O cristianismo é a única religião que, se você escolher fazer, você nunca vai conseguir. É a única religião que o próprio Deus vem atrás de você. Não tem como mérito humano conseguir fazer isso. O que Paulo está dizendo, tornar-se cristão, é a mesma coisa que você sair da morte para a vida, você nascer de novo. É um milagre. E agora eu te pergunto, se você entendeu isso, por que você acha que a santificação é diferente? Por que você acha que você tenta resolver esse problema da sua vida com as suas próprias forças? Qual parte do cristianismo você não entendeu que não tem mérito humano? Se a salvação vem através de Cristo e unicamente através dele, a santificação vem da mesma maneira. É um processo que o próprio Deus faz no seu coração. Por isso não há mérito nosso na santificação. Não há orgulho nisso. Na verdade, quando nós olhamos a postura de alguém salvo, é a postura de alguém humilde. É isso que Cristo faz. Quando Ele nos alcança, a primeira reação de corações alcançados são corações quebrantados, corações humildes. Há quanto tempo você já esqueceu disso? E aí Ele corrige as nossas duas identidades que eu quero que vocês percebam nesse texto. Primeiro, e aí eu vou inverter a ordem do texto aqui, que diz primeiro no versículo 1 e 2 que eles são filhos amados, e no 8 diz que são filhos da luz. Como filhos da luz, existe uma característica disso. Assim como a gente vê que a luz, ela retira a escuridão, quando nós olhamos a luz, não há escuridão, é uma questão de extremos, é impossível. Mas a luz, ela revela a escuridão. Se a gente não tem luz aqui, a gente não tem sombra, correto? Agora, a vida de um cristão, quando ele é luz, ele inevitavelmente expõe as obras das trevas. Por quê? A situação é mais ou menos como o Sol e a Lua, uma explicação bem simples. Quando a gente vê o satélite, que é a Lua, a gente vê que ela não tem luz própria. Mas quem tem luz de verdade é o próprio Sol. Então a gente enxerga a Lua porque a gente vê o reflexo ou pelo menos a luz do Sol que está refletindo nela, correto?
É esse exemplo que Paulo está dando aqui. A nossa luz é a luz de Cristo. É para ela que a gente tem que apontar. Só que ele usa essa característica, esse termo, não só para isso, mas para mostrar que os filhos da luz, eles sabem discernir aquilo que é agradável ao Senhor. Justamente porque eles expõem e sabem entender o que agrada a Deus, quais são as obras que realmente trazem alegria ao Senhor, que é a justiça, a bondade e a verdade. E ele precisa bater esse martelo, como eu disse anteriormente, porque era uma realidade que eles viam todo dia, e agora eles precisavam sair dessa realidade e entender a nova realidade que eles tinham em Cristo. E olha só, como cristãos, nós precisamos entender que existem instituições culturais que são pagas para isso, para que a gente entenda premissas, crenças que não são bíblicas. E normalmente não cristãos não entendem que isso são crenças. Quais são? Alguns argumentos da nossa sociedade. Seja fiel a si mesmo, corra atrás da felicidade e não abra mão dela. Você deve ter liberdade de viver como quiser, desde que não prejudique os outros. Ninguém tem o direito de dizer aos outros o que é certo ou errado. Viva de acordo com a sua verdade. Cristo corrige isso, como eu disse. Ele corrige o que nós sentimos. A obra do Evangelho é muito mais poderosa do que nossa prática. Ela modifica a nossa identidade, o nosso coração, as nossas afeições. Então, quando a gente se converte, entende a realidade que nós somos filhos da luz, enquanto a gente tinha gostos por tais coisas, Cristo muda esses gostos por outras coisas. Ele faz algo mais excelente em nossas vidas do que meramente uma mudança de vida, mas uma mudança de afeições. É isso que o Evangelho é poderoso de fazer. E voltando aos versos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus. A palavra imitadores aqui vem da palavra do grego mimetes, que é a mesma palavra que origina a palavra mímica, né? E isso você consegue imaginar que é um vocabulário que esse povo entenderia mais, porque a gente vê a estrutura que Éfeso tinha, era uma estrutura de cultura, de efervescência cultural. Eles tinham teatro, eles tinham monumentos absurdos. E Paulo usa essa linguagem não por acaso. E essa palavra mímica, ou mimetes no grego, ela só aparece 10 vezes na Bíblia. E dessas 10 vezes, incluindo essa aí, as 9 são utilizadas para imitar alguém e não imitar a Deus. Por isso que quando alguém lê esse texto, nessa época, ele ia constatar uma coisa. Ele ia se perguntar, como assim imitar a Deus? Para a nossa linguagem é meio worship, né? É meio legal de entender, imitar a Deus, né? Mas aqui o pessoal constatava uma coisa, como assim eu vou imitar o próprio Deus? Quem sou eu como ser humano para fazer isso? E aí ele mostra que um comentarista ele mostra que um dos significados que eu achei também o mais apropriado para essa palavra imitadores é a palavra falsificação. Ou seja, nós não podemos imitar a Deus em todos os seus atributos. A gente não é onisciente, mas a gente pode ser boas falsificações de Deus, não é verdade? A gente pode pelo menos ali tentar ser parecido, um primeira mão da vida. O que Paulo está dizendo aqui é que eu quero que vocês sejam boas falsificações de Deus. Mas dentre tantos atributos de Deus que Ele é, quais desses vocês devem imitá-lo? Especificamente na maneira de ser amado e amar. Por que ele diz especificamente essa característica de Deus? Porque nós vemos que o amor, ele faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. No amor, a gente faz coisas que são além de nós, porque a essência do amor em si é a entrega. Já na obrigação, normalmente a gente só faz aquilo que é necessário. Por isso que eu vou contar uma história que é um contra-exemplo disso. Percebam, essa história diz o seguinte: imaginemos uma senhora, uma viúva pobre, com somente um filho, uma viúva pobre com um filho. E essa mãe ensina ao menino como ela quer que ele viva. Ou seja, dizendo sempre a verdade, trabalhando duro e ajudando os pobres.
e ela ganha muito mal, mas com o pouco que consegue economizar, ajuda o filho a terminar a faculdade. Imaginemos que depois de formado, o rapaz mal fale com a mãe novamente. Ele envia um cartão no Natal, mas não a visita. Não atende os seus telefonemas, nem lhe responde às cartas. No entanto, o filho vive exatamente como a mãe ensinou. É honesto, é trabalhador, é caridoso, não mente. Diríamos que o comportamento dele é aceitável? É claro que não. Será que não diríamos que, apesar de viver uma vida corretamente, como a mãe queria, o rapaz faz algo condenável por negligenciar o relacionamento com a pessoa a quem ele mais deve tudo? Da mesma maneira, viver decente não é o bastante para Deus. Se Deus te deu uma vida, um breve tempo nessa terra, é porque Ele quer que você gaste a sua vida em uma coisa, em aprender a ser amado e a amar. E eu te pergunto, com o que você tem gastado o tempo da sua vida? E por que você não gasta para a única coisa que a gente sempre bate o martelo? Você precisa aprender a ser amado por Deus e amar. Você já percebeu que se você ouvisse essas duas únicas palavras na sua vida, filho amado, toda a sua vida ia ser resolvida? Tudo. A sua identidade, o que você faz, o que você é, a sua idolatria, a sua busca por prazer, a sua busca por identificação, a sua busca por mérito. Tudo na sua vida ia ser resolvido se você ouvisse de Deus, filho amado. Por causa dessas duas palavras, a sua vida ia virar por dentro para ser uma nova criatura. Imagina só a pessoa que você mais admira nessa vida falar parabéns. Você recebeu o mérito dessa pessoa. Agora multiplica isso por 1 milhão de vezes, que é o próprio Deus. A sua vida ia ser resolvida. Então por que você não gasta a sua vida em buscar ouvir algo de Deus, do próprio Senhor? Filho amado. Alguns dizem que, um teólogo diz que quando a gente chegar no céu, vai ser como se Deus desse um tapinha nas costas e falasse, parabéns. Só isso. Esse é o nosso grande desejo do nosso coração. É por isso, gente, também, nada a ver com o assunto, mas é por isso que as pessoas vão para missões, porque elas querem encontrar essa resposta, elas querem ouvir do próprio Deus. Se tem algum lugar que você quer ouvir essa resposta, é onde Deus está atuando, é onde Deus está agindo. É ali que Deus vai falar para você, filho amado, e a sua vida vai resolver tudo. Concluindo aqui, Paulo mostra então, aqui a maneira também de ser um imitador de Deus, não é apenas vivermos como filhos amados, mas viver em amor. E ele mostra que viver em amor, existe um exemplo para a gente seguir, que é o próprio Jesus. Ele diz, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A imagem que Paulo está usando aqui, certamente a gente entende, né? É a imagem do sacrifício que tinha no Antigo Testamento. Quando as pessoas levavam a sua carne, o holocausto, a sua oferta, para ser queimada. E naquele altar, o cheiro daquilo era um aroma agradável a Deus. Mas diante de tantos aspectos dessa imagem, perceba uma coisa que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que esse cheiro agradável, ele vem por um custo. Ele vem por um sacrifício. Ele vem por a morte de uma vida. Então, se você pede que a sua oração seja um aroma agradável a Deus, você está basicamente dizendo, eu quero sofrer como Cristo sofreu também. Em certa medida, imitar Jesus aqui é você imitá-lo em carregar o fardo dos outros. Perceba, o sofrimento de Cristo veio por quê? Por que Cristo sofreu numa cruz?
se ele não tinha pecado? Por causa do meu e do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Ou seja, Cristo não sofreu por causa dos pecados dele, ele sofreu por causa do pecado dos outros. Então, se você está querendo que sua oração seja um aroma agradável a Deus, você está dizendo basicamente: eu quero sofrer pelos meus irmãos, eu estou disposto a isso. Esse é o exemplo que Paulo está dizendo aqui. Isso é viver em amor. Em certa medida, isso é você receber, é você sofrer pelo pecado dos seus irmãos. E o único lugar que você pode aprender isso é onde? Na igreja. Infelizmente, felizmente também, é na igreja que a gente aprende a sofrer. Irmãos, entenda isso. Você vem na igreja por vários motivos. Um dos motivos é para sofrer mais, porque senão você não vinha para cá, era só você ficar na sua casa. Na igreja você aprende a sofrer pelo pecado dos outros, senão era só você não se envolver com pessoas, porque pessoas são trevas, apesar de serem redimidas pelo sangue de Cristo. Foram compradas, mas continuam pecadoras. Então, se você vem para a igreja, se você escolhe servir num ministério, se você escolhe discipular alguém, você vai sofrer os ônus de você ir buscar a vida, de ir atrás de alguém, de ir atrás de uma vida, de ficar cobrando: vamos lá, vamos caminhar junto. Ou se você escolhe servir no conselho, você escolhe às vezes perder um pouco mais do seu tempo, você escolhe também perder um pouco mais da sua paciência às vezes, você escolhe sofrer por Cristo, e isso é aroma agradável a Deus. Mas esse sofrimento ele é leve, ele é pequeno, ele é passageiro. E tudo isso é um perfume para Cristo. Amém? Tenham claro essa identidade em Cristo, de que vocês são filhos da luz e filhos amados por Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, o único que nos cerca de bondade, o único Deus que trabalha por aquele que nele espera, o único digno de todo louvor e de toda glória e de toda honra, o único digno de gastarmos toda a nossa vida. O Senhor merece muito mais do que temos dado hoje ao Senhor. Senhor, nos perdoe, Pai, por causa da imoralidade do nosso coração. Perdoe a nossa idolatria do nosso coração. Perdoe-nos, Senhor, porque a gente está sempre escravo de outra coisa senão a Jesus. Nós estamos sempre dispostos a dar o nosso coração a outra pessoa, a algum objeto, a algum prazer, ao nosso bel prazer também. Por isso queremos entregar ao único que, quando recebe, consegue transformar a vida de alguém. Senhor, nós oramos, Pai, confiantes de que o nosso lugar era na cruz, mas o Senhor nos livrou dela. O Senhor nos tirou de lá e nos redimiu, nos comprou com alto preço. Por isso queremos entregar nessa manhã mais uma vez o nosso compromisso ao Senhor. Eu sei, Deus, que não é por uma prática que nós deixaremos de cair nesses mesmos pecados de sempre, mas nós cremos que o Teu poder, a Tua graça é maior que o nosso pecado, porque o Senhor derramou o Teu sangue para nos purificar. E nessa manhã nós oramos, Pai, mais do que confiantes, que o Senhor há de nos aperfeiçoar até a Tua volta. E nós oramos no poderoso